Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kirpasindubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vanchakalpatarubhyascha kirpasindubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sajivam Sadhuetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakha Vitam Mischa. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribô, estamos aqui na parte final na terceira aula sobre o assunto o controle da mente, certo? Então foram duas aulas muito interessantes aqui do capítulo 6 do Bhagavad Gita, né, intitulado Dhyana Yoga, a yoga da meditação. A meditação é a prática que faz você observar os movimentos da sua mente. Por isso é sempre bom, durante o seu dia, né, de tempos em tempos, você dá uma paradinha de 15 minutos e começa a sentir a sua energia. Você se auto-observa, porque às vezes a mente está tão agitada, né? Nós estamos tão perdidos dentro dessa matrix que nem percebemos que estamos sendo conduzidos, né? Como uma folha, né? Conduzida num riacho até cair numa cachoeira. De modo que nós temos que, de tempos em tempos, dar uma paradinha, 15 minutinhos basta, né? Mais intervalado várias vezes ao dia. Então, quando você sente que você está muito agitado, que você está muito cansado, ou você está tendo um sentimento assim que é negativo, né? Então, uma certa agonia, uma ansiedade, você imediatamente vai dando esses intervalos, que é como se você estivesse recarregando a energia da sua consciência. Dissemos, né, na aula passada, que a mente ela tem uma atividade própria ou intrínseca, né? É igual ao nosso corpo físico, você não está controlando a batida do coração, a respiração, certo? Você pode exercer a sua atividade consciente para que, por exemplo, sua respiração aumente ou diminua, o seu coração bata mais forte. Assim também a sua mente ela tem uma atividade contínua. E o serviço do espírito, né, o trabalho do espírito ou de um yogi nesse mundo, seria ele fazer a mente entrar num ritmo tranquilo, um ritmo de paz,
certo? E quando você tiver que usar a sua mente de uma forma mais ativa ou mais apaixonada, vamos dizer assim, nesse mundo material, aí você usa. Mas a partir do momento que você perde o controle do exercício, né, dessa movimentação da mente, aí você cai sob as garras da ilusão e você acaba desviando a sua atenção do espírito, que é a prática que devemos fazer. Logo, quando você se senta em meditação, ou você está caminhando, né, não precisa estar sentado, com pernas cruzadas, é simplesmente uma tomada de consciência. Por isso que esse capítulo é Dhyana Yoga, yoga que faz meditar. Você observa os seus pensamentos, as suas emoções, observa como o seu corpo está interagindo, né, com o hormônio, com certas vibrações, você está cansado, você está com muita energia, e aí você vai observando e através da meditação você vai criando um ritmo, né? Pranayama. Prana quer dizer energia vital, yama é o controle da energia vital através da respiração. Então a meditação ela está muito ligada a você saber inspirar e expirar num ritmo onde a sua mente vai acalmar. E aí você começa a testemunhar, a recarregar a sua energia da consciência, lembrando que você é que está no controle sempre da sua mente, das suas emoções e das suas atividades que são decorrentes do seu movimento mental. E aí você vai seguindo no ritmo, né? Isso que é o modo da bondade. É você estar sempre consciente dentro de um conhecimento interno do que está acontecendo dentro daquilo que se chama a sua realidade externa. E na vida espiritual, nós temos que aprender a manter esse ritmo. Porque senão, o que vai acontecer, o modo da paixão, que é uma das forças da natureza, que é a substância, né, por trás, os bastidores da Matrix, se você se deixa se envolver pelo modo da paixão, então você vai ficar muito agitado. E se você se deixa envolver pelo modo da ignorância, você vai ficar muito estagnado. De modo que o modo da bondade é o que dá o ritmo. Modo da bondade significa o quê? Disciplina. Aí você organiza a sua vida conscientemente, usando os seus sentidos de maneira que você possa perceber para onde você está sendo conduzido. Tanto pelos modos, pela influência dos modos da natureza, quanto pela decisão espiritual. A ideia é que vida espiritual significa que você está cada vez mais comandando a sua vida através do seu eu real, do seu espírito. E para você sempre manter, vamos dizer, o prumo, né, a vela do seu barco indo para a direção de Deus, você tem que eventualmente fazer uma meditação. Então sente-se, né? Qualquer hora a gente pode fazer uma meditação aqui, assim, dirigida. Então sente-se. Primeiro a respiração, porque a mente ela segue a respiração, né? Você pode ver que quando você está nervoso, você está agitado, está com medo, o ritmo da respiração é diferente. Você está com raiva, você fica, né? A sua aceleração fica mais curtinha e mais rápida. Então podemos ver que há uma relação entre o ritmo respiratório e a emoção que às vezes está te consumindo. Ou quando a pessoa está depressiva, você vê que a respiração dela é mais longa, aí, né, e para. Você vai modulando sempre a respiração de acordo com a sua emoção. Sabendo disso, né, você fala, agora eu vou sentar aqui, eu estou... às vezes você está muito excitado, né? Ou às vezes você está muito down, ou você está muito devagar, sentindo uma preguiça, falta de entusiasmo. Então você senta e faz a sua respiração num ritmo, né? Aí você pode buscar em algum lugar tipos de meditações onde você vê a sua respiração indo e voltando, indo no ritmo, certo?
Na verdade, nós temos um ritmo próprio, nós sabemos qual é esse ritmo da respiração. Há um ritmo transcendental, né? Há uma frequência que quando você está situado no espírito, quando você está meditando em Deus, por exemplo, ou meditando no verso do Bhagavad Gita, aí você tenta observar a sua respiração. É esse ritmo que você tem que ficar, que é um ritmo meio, né, estado alfa com beta, e aí você fica... quando você volta, depois de 15 minutos, esse é o melhor remédio, você volta restabelecido. Tenta ficar com raiva e manter uma respiração assim como eu estou falando. Você não vai conseguir ficar com raiva. Mas quando você está com raiva, você se perde nesse ritmo de respiração. Ou em vários outros estados, cada um tem a sua conformidade com o estado pranayama, com a respiração. De modo que temos que controlar a nossa mente também nesse sentido, né? Voltando, então, aos versos anteriores, aqui foi Arjuna, né, ele pergunta a Krishna sobre como ele pode manter a sua mente estabilizada dentro dessa vida cotidiana que uma pessoa comum leva, né, que é uma vida completamente modulada por um sistema onde não há espiritualidade, onde as pessoas, né, mesmo aquilo que se fala que é religião nesse mundo atual, não é religião, né? O que é religião? Religião, presta atenção, religião não é instituição. Religião, se você quer aprender agora de fato, é você estar vivendo unido conscientemente com Deus. E para isso você tem que fazer o quê? Você tem que fazer com que a sua mente, que é a gerenciadora das emoções, das atividades físicas, inclusive a mente é que projeta o seu mundo, e a gente sempre vai repetir isso aqui, certo? É uma máquina maravilhosa de projetar ilusões a sua mente. Então, o que você tem que fazer? Se você quer ser uma pessoa religiosa, ou seja, se você quiser estar vivendo em Deus, tanto internamente quanto externamente, na percepção da energia plena de Deus, você tem que controlar a sua mente. Controlar a mente não significa parar de pensar, significa você direcionar os seus pensamentos para Deus. Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim. Torna-se meu devoto. Né? Eu falei que em toda palestra eu vou repetir isso. Porque a perfeição da vida humana é você conseguir, através desse controle, né, da mente, ou seja, do uso correto da energia mental para se estabelecer nos pés de lótus de Deus, do pensamento contínuo em Deus. Então aí que está o nosso desafio, o nosso sacrifício, a nossa disciplina. É você conseguir, né, pelo menos inicialmente, manter um tempo cada vez maior dentro daquilo que se chama o mundo da Matrix, da Maia. Você vai estar sendo influenciado o tempo todo pelo modo da paixão, da ignorância, né, da bondade, que gera um certo orgulho, mas você tem que observar, através da sua mente, a ação desses modos que são contemplados pelo falso ego e não pelo espírito em si, que o espírito em si não tem nada a ver com a ilusão desse mundo, e aí você vai ficando cada vez mais no espírito, através desse controle mental, ou seja, através da sabedoria, você vai tendo a percepção real da sua vida, das suas ações, dos seus sentimentos, das suas relações nesse mundo, das suas tendências, das suas intenções. E quanto mais você vai ficando, né, consciente, né, usa a sua consciência para aflorar aqui na sua movimentação da mente, mais você vai ficando capacitado, qualificado para manter essa comunhão com Deus no seu coração. Né? Então o mestre vem e fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Mas para você amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, para você conseguir despertar o seu amor por Deus,
naturalmente você tem que fazer a prática espiritual. A meditação é uma forma, ou seja, você silencia a sua mente. Silenciar a mente significa que sua mente está só pensando em Deus. Silêncio, por exemplo, não significa não falar, né? Dentro do contexto espiritual. Silêncio significa você falar só sobre Deus. Isso é considerado silêncio. Silêncio transcendental. Não é ficar mudo, não é fugir das pessoas, se isolar, não existe isso. Silêncio significa que você usa a sua mente de maneira apropriada, né? E falar, a mente é o centro dos sentidos. Então, falar é um dos sentidos que está sob o controle da sua mente. Então, mente controlada, lembrando de novo, não é você reprimir a sua mente, não é você ficar com raiva da sua mente, mas você obter a sabedoria de que religião significa o estado de você estar em comunhão com Deus e a forma humana se destina a esse estado religioso, a você encontrar o eu, né, o super-eu ou a super-alma e manter esse contato aí o máximo possível. No início é natural, né, a pessoa está ingressando na vida espiritual, ainda não realizou aquilo que ela é, então ela vai ter as quedas dela, as fraquezas, certo? Então eu também tive, né, no início da minha vida espiritual eu tinha muitas quedas, eu desviava muito a minha mente. A mente é muito poderosa, porque você está condicionado a milhões e milhões de vidas. Aí chega numa vida que você já cansou tanto de ter uma situação miserável, ou você está sofrendo em demasia, ou então você é um sábio que simplesmente quer realizar Deus, né? Então, através das experiências, a gente vai atingir uma vida humana, que seja essa, né? E por isso você está interessado nesse assunto. Então, vai chegar uma vida humana que você vai colocar os pingos no i. Você vai botar ordem na casa. Vai falar assim, eu quero progredir na vida espiritual, eu não quero simplesmente viver nesse mundo para ficar tentando desfrutar com o meu falso ego, ou para viver uma vida de entretenimento, ou penso apenas em ganhar dinheiro, ser rico, né? Ser poderoso, quero ser famoso. Isso tudo é o falso ego. Então você vê que isso aí não traz alegria, não traz felicidade. Você observa que as pessoas mais, vamos dizer assim, bem-sucedidas aqui nesse mundo material são pessoas depressivas que querem tirar a vida ou que usam mal tudo aquilo que ganham, acabam entrando em condições psicológicas perturbadas, emocionalmente são pessoas, né, agressivas, ou têm muito orgulho, aquele falso ego, né, onde elas se acham deuses. E também na vida espiritual isso acontece e a pessoa quer se fundir em Deus, quer se tornar Deus, e todos esses absurdos, essas inconsequências da mente, né, instável, fazem a pessoa ser um marionete dos três modos da natureza material, que nós já estudamos, tá? Tem a playlist lá que muito show, muito luminosa, inspirada por Deus. Temos que aprender qual é a natureza da ilusão, por como nós estamos presos e submetidos a esse mundo material. Tudo para controlar a mente é necessário esse conhecimento, tanto o conhecimento da ilusão quanto o conhecimento da realidade. E principalmente, né, nós temos que fazer com que nossa mente se renda ao espírito que somos, né, através dessa prática chamada do serviço devocional. Serviço devocional significa que você está fazendo a sua vontade ser de acordo com a vontade de Deus, nesse exercício do pensamento, do sentimento e da ação, onde você usa a sua energia de modo favorável para você evoluir ou ascensionar a sua energia para níveis de consciência onde Deus possa atuar através de você. Ou seja, você vai co-criar com Deus uma existência perfeita dentro desse estágio humano que você está,
para que no momento da morte você esteja completamente vibrando, né, internamente e qualificado para voltar para o mundo espiritual. Então aqui, isso aqui, ó, é o convite do Bhagavad Gita. O que é o Bhagavad Gita? É a inteligência de Deus em forma de palavras, né, desse conhecimento absoluto, te ensinando a como você se estabelecer num nível de sabedoria e amor nesse mundo, que vão, né, te neutralizar em relação à influência do mundo material, dessa energia, né, dessa psicosfera emocional também. Então você se liberta, porque você se torna o centro de luz. Na aula passada nós falamos, quando você se ilumina, o que é se iluminar? É compreender que existe um Deus, que ele está no seu coração, e aí você se volta todos os dias a uma prática espiritual. Esse é o sacrifício da forma humana, e aí na medida que você vai tendo esse desejo sincero, espontâneo, verdadeiro, Deus no seu coração vai começar a se correlacionar com você na proporção que você está se rendendo a essa meta, vamos dizer assim, espiritual e suprema da vida. As pessoas que realmente despertaram, né? Despertar significa isso, significa se iluminar. Significa que eu compreendi que eu sou um espírito, que é um espírito supremo, que eu sou energia, que Deus é o energético, é a fonte da minha vida, e daí eu tenho que me integrar com essa energia suprema através de uma consciência contínua, né, pura, e aí eu tenho que descondicionar a minha vida material, que foi condicionada por um sistema trevoso, demoníaco. Estou em Kali Yuga, uma era de muita escuridão. Logo, né, compreendi, e a partir de agora vou, né, me arrepender, vou perdoar tudo que eu fiz, certo? Vou aceitar as reações que vêm à minha vida, de coisas que eu plantei numa vida passada ou nessa vida mesmo, mas a partir de agora, lá no verso lá, Krishna fala, se você se refugia completamente em mim, eu liberto você das reações pecaminosas. Eu liberto você daquilo que viria e que ia te trazer muito sofrimento e miséria. Sabendo disso, imediatamente você se refugia nos pés de Deus, não por interesse, por consciência. Então você se refugia aos pés de lótus de Krishna e deixa ele cuidar da sua vida. Deixa ele te, né, dirigir a vida. Então isso é a consciência de Krishna, isso é o estado crístico, o estado búdico, né? Búdico, Buda vem de inteligência. É o estado intuitivo. É o poder que o humano tem, que um animal, por exemplo, uma árvore, não tem. Essa intuição. Quem sou eu? Quem é Deus? E quanto mais você vai fazendo no seu dia a dia esse exercício de colocar os seus pensamentos na direção, na meta suprema, isso significa que você está dando abertura para o quê? Se iluminar. E nessa luz, você não precisa combater a meta como a gente faz aqui materialmente, né? Parece que para você destruir uma coisa, você tem que matar, tem que eliminar aquela coisa. Não é. O mundo material, ele sempre é essa energia de contraste espiritual. Por isso você está aqui. Mas se você aprende a estar nesse mundo, mas sem ser desse mundo, ou seja, você está na consciência espiritual, então você se liberta. Porque você é a verdade. Você é uma parte integrante de Krishna. E quando você conhece a verdade de você mesmo, você se liberta. Certo? Então, se libertar significa que você se situa na luz daquilo que você é, no seu eu. E a partir do momento que você está o tempo todo, vive nisso, lembra disso, e lembra da sua integração com Deus, e cocria com Deus o seu mundo, naturalmente a influência de Maya acaba. Acaba para você, que está situado no espírito. Mas ela continua influenciando as pessoas que estão vivendo no falso ego, que é quando o espírito esquece de si mesmo e
e se identifica com a mente. E a mente é que projeta esse corpo físico que tem essa falsa identidade, né, que é chamado falso ego. Vida espiritual significa você crucificar o seu falso ego, né? E a ressurreição é isso. A ressurreição significa que você se estabelece no espírito. Essa é a simbologia da história de todos os mestres que vêm desse mundo, a crucificação, a morte, né? Os suplícios. Tudo isso é o que? É uma história interna, ou seja, uma história do espírito. Quando você lê, por exemplo, uma Bíblia, ou a história de Srila Prabhupada, tudo você vê que é a história do espírito, é uma história interna que você vai absorver através da leitura, igual o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita você vai realizar a dimensão de Deus através da palavra de Deus. Assim, quando você lê o Srimad Bhagavatam, os passatempos de Krishna, você está vendo a Vrindavana, a morada de Deus, as atividades e passatempos de Deus no seu espírito, na sua consciência. Porque tudo é manifestação da sua consciência, né? Satit Ananda, Tit. Tit é essa natureza sua do espírito, que é a consciência que manifesta tudo. A sua inteligência, a sua mente, seus pensamentos, as suas emoções, a sua energia, a sua fisicalidade, são graduações da manifestação da sua consciência. Por isso que é dito, né? A evolução da consciência nas formas. Então tem formas astrais, formas mentais, formas búdicas, formas crísticas, formas angelicais, formas, né, divinas. E tem as formas espirituais. O objetivo de toda a jornada espiritual é você atingir esse ponto onde você desenvolve uma forma espiritual. Só que a forma espiritual que acontece lá em Vrindavana, no mundo espiritual, no reino de Deus, onde Deus é o centro, onde tudo é a potência interna de Deus, essa forma espiritual não é diferente do espírito, certo? Porque se você não tivesse essa forma espiritual, você entra naquela consequência de ser uma energia junto com a energia de Deus, não tem forma, não tem variedade, não tem relacionamento de amor, não tem nada disso. Você se funde nessa energia. É isso que Srila Prabhupada veio combater. Todos os mestres estão falando isso. Não entre nessa de perder a individualidade. Então você tem uma individualidade eterna. Por isso que você é Sat. Sat, Tit, Sat. Sat é essa sua existência eterna em veículos de consciência, onde o espírito ele exerce as suas relações, seja aqui com Maya, através dessa forma que agora eu estou exercendo uma relação com Maya, mas só que eu estou consciente de Deus, eu estou vivendo num aspecto de sabedoria que eu absorvi e assimilei do Bhagavad Gita, que é como Deus pede para a gente viver aqui agora nesse mundo. Então eu estou levando a minha vida muito bem, em paz, feliz, tranquila, e me preparando para o momento da morte que pode acontecer a qualquer momento. E enquanto isso, eu vou fazendo meu serviço devocional, que é escrever sobre Deus, é alertar os irmãos, é estar aqui falando para vocês, né? E é o passatempo material. O passatempo material, quando você está no espírito, é viver o espírito no meio desse caos onde todo mundo está vivendo no falso ego. E daí você parece que é diferente, mas você não é diferente, você é igual a todo mundo, só que as pessoas estão esquecidas quem elas são. E você está lembrando quem você é. E a partir do momento que você está vivendo em você mesmo, completamente consciente, você também está vivendo em Deus na plenitude da consciência. Porque você, o que você é? Você é Deus em ação, Deusinho minúsculo, né? Mas você é Deus em ação, você é uma parte integrante de Deus. É isso que nós temos que entender, isso que é o reino de Deus aqui, né? Então busca primeiro o reino de Deus, busca essa movimentação
em todos os campos dimensionais da sua vida, lembrando sempre que você é a energia de Deus em ação, certo? Deus é o energético, ele que está te propiciando a vida, né, essa experiência para você ser feliz eternamente, né? Porque Deus, Krishna, ele é a Ananda Vigraha. Vigraha quer dizer toda a bem-aventurança e felicidade, ela surge em Deus. Aí Deus, ele é tão feliz, que ele não quer ter essa felicidade para ele sozinho. Então ele se expande. E nós somos essa expansão da energia de Deus. Somos centelhas espirituais. E essa centelha espiritual, o que Deus quer? Ele quer que nós nos situemos no espírito, na centelha espiritual, na consciência plena do que somos e que entendamos que queremos, né? Que Deus quer? Ele quer que nós troquemos energias íntimas de felicidade, de Ananda. Então isso é incrível, é muito simples de entender. E você não pode ser feliz só por você, você tem que ser feliz nessa troca relacional, amorosa com Deus. E aí, o que é o Bhagavata, essa escritura chamada Bhagavata? É a expressão dessa felicidade dos devotos com Deus. Para você entender como é que é. Você tem que se aprimorar nesse conhecimento. Ok? Mas tem que praticar. Tem que praticar. O que é praticar? Praticar a vida espiritual, ela não se pratica, porque tudo é a vida espiritual. Só que você pode estar vivendo em engano ou vivendo de uma forma mais atenta, vamos dizer. Essa é a disciplina, essa é a prática. Então, praticar não significa você ficar ali fazendo opção de regras. Não, praticar significa que você está fazendo essa atividade, que é o controle da mente, onde você está direcionando os seus pensamentos para Deus. Por isso que existe, né, aqui o Bhagavad Gita. Para você, todos os dias, meditar nas palavras de Deus, ou você entra em meditação, controla a respiração, aí começa a meditar nos pés de lótus do Senhor Krishna, de Vishnu, você começa a meditar também que tudo é energia, é o brilho do corpo de Krishna, chamado, né, Brahman. Aí você vai interagindo com Deus em vários aspectos, sem criar essa confusão. Porque tem personalista, aí cria aquela briga. Você tem que se estabelecer em tudo, mas entendendo que a fonte do brilho, Brahman, é Deus, Krishna, é o Senhor Vishnu, certo? E também a meditação recomendada para essa era de Kali Yuga é você pegar a sua japa e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, certo? Cantar. Então é para todo mundo, a meditação, você senta 15 minutos de manhã, Hare Krishna, Hare, canta 15 minutos, não precisa prestar atenção em quantas voltas você está cantando, 15 minutos, bota lá o relógio, vou cantar sem pensar no tempo. Pô, quem não pode fazer isso? 15 minutos, Hare Krishna, Krishna Krishna, tá. Aí chega na hora do almoço, fala assim, eu vou mais 15 minutos, vou parar, vou respirar, agora vou cantar mais 15 minutos, Hare Krishna. E aí depois à noite, antes de dormir, vou cantar mais 15 minutos. Inicialmente, podemos usar, por exemplo, eu estou criando aqui essa técnica, né? Que eu fazia isso. Aí depois, com essa técnica, né, que você vai fazendo talvez inicialmente de uma forma mais mecânica, porém tem que ter atenção e devoção enquanto você está cantando, você vai purificando a sua mente, porque esse é o método que foi recomendado por Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus que veio aqui em Kali Yuga para nos ensinar o processo mais fácil para purificar a mente. E daí, ao você ir purificando a sua mente através, vamos dizer, dessa brincadeira de 15 minutinhos, né? Só que você está recitando o nome de Deus, então é praticamente impossível você não purificar a sua mente. Purificar a mente significa que você vai obter o controle sobre ela. Porque a mente ela é produto do modo da bondade, certo? Apesar de ter mente apaixonada, né, atuando, mente ignorante, a mente em si é uma criação do modo da bondade. A mente
é que tem que criar o ritmo, certo? Onde você vai estar sempre acessando, né, essa frequência, essa vibração de estar lembrando de Deus e lembrando quem você é. Você não é o falso ego, mas você é o ego real. Quando o ego real, o espírito, é esquecido, ele se associa com a mente, ou seja, a mente passa a controlar o espírito, e esse controle da mente sobre a sua natureza espiritual é aquilo que a gente chama o falso ego. É simples entender isso. Daí a sua mente está meio que descontrolada, e através desse falso ego, sob a influência dos modos da natureza material, você está desejando coisas que são prejudiciais à sua vida espiritual. Compreende? Então você tem que tomar atitude. Não, eu quero me situar no espírito, eu quero ser feliz. Deus me criou, né? Ou ele me gerou dele mesmo para que eu seja completamente feliz, completamente consciente, que eu tenha plenitude da minha existência, da minha eternidade, de levar a vida com entusiasmo, com amor, com gratidão. E melhor, e eu posso co-criar com Deus aqui, essa minha realidade, o que eu quiser. A partir do momento que eu estou usando a minha mente pura, né, eu passo a fazer aquilo que é tudo para o meu benefício espiritual. E quando eu estou em comunhão com Deus, assim, num nível bem íntimo, eu não vou usar a minha mente para co-criar coisas que vão me prejudicar. Não vou querer co-criar coisas materiais, né? Ah, agora eu controlei minha mente, eu estou com Deus, agora então eu vou gerar muito dinheiro, muito conforto material, eu vou querer benefícios materiais, muita saúde, eu vou querer, né, relações X, Y, a minha empresa, eu vou jogar a energia de Deus, vou criar uma empresa maravilhosa, entendeu? Então, quanto mais você está com Deus, não é esse o objetivo. Os acréscimos, quando o Mestre Cristo fala, é o acréscimo espiritual. Ou quando ele fala, nem só de pão vive o homem, pão nesse sentido de alimento material, mas sim, né, não só de pão, mas sim da adoração de Deus. E quando você está adorando a Deus, adorar a Deus significa que você está em comunhão amorosa com Ele. Não é tipo essa adoração de um senhor lá, né, aquele velhinho na nuvem. Não é assim, entendeu? Adorar a Deus significa viver como um amigo, certo? Viver assim, nesse sentimento de que você é como se fosse um igual dele. Deus gosta disso. Deus não gosta muito de coisa de reverência, né? Pode ter, tem gente que tem essa natureza mais reverencial, mas o suprassumo, o néctar do relacionamento com Deus assim, é amigo, é alegre. Quando você estiver lá no mundo espiritual, com o seu corpo espiritual, você vai estar vivendo, né? Você está ali com Deus, você nem sabe que Krishna é Deus. Deus é tão renunciado que quando você chega lá no mundo espiritual, Yogamaya, a potência interna de Krishna, faz você esquecer que ele é Deus, porque se você vê Krishna, por exemplo, e sabe que ele é Deus, você começa a tratar ele reverencialmente. E não é isso. Então Krishna faz você esquecer que ele é Deus, mas você sente que ele é o centro daquele lugar, o centro de amor, ele Srimati Radharani, né? O casal que gera todo esse fenômeno de amor, que é a união feliz de todos os espíritos com o centro supremo, que é Deus. E aí, quando você está no mundo espiritual, a sua felicidade, o seu estado de êxtase amoroso é inconcebível, não dá para falar aqui. Certo? Não dá para falar isso. E quando você sente algo assim mais elevado por Deus, isso também não pode ser expressado numa ideia. As pessoas que estão falando de Deus, do Bhagavad Gita, têm que fazer o quê? Elas têm que criar o entusiasmo para que a alma que está ouvindo esse conhecimento que eu estou passando aqui agora, ela tome uma atitude de não viver mais emburrecida e ignorante nesse mundo material. E fala, né, você não precisa viver essa vida que o sistema demoníaco está estabelecendo para você, onde você está entregando o seu poder para, vamos dizer, o diabo, né? Para a inteligência artificial, ou para o desejo de gozo dos sentidos,
que são relacionados a esse corpo material, que não é nada. Esse corpo material é só um pensamento da mente. Mas quando você se empodera da sua mente, quando você se torna o Senhor, você manifesta Deus na sua vida. Você se torna realmente um Deus, um deusinho, né? Aí você está em contato com o Vishnu e está manifestando tudo. E Deus, ele te dá muita inteligência, ele te dá essa capacidade de compreender tudo. E isso você só vai entender quando você realizar. No começo vão ter quedas, vão surgir algumas dúvidas, algumas incertezas, porque você não realizou. Mas você tem que ir lá de manhã, 15 minutos no almoço, 15 minutos antes de dormir, mas vai lá tudo com gratidão, com esse desejo intenso. Não, Deus, eu entendi, por favor, né? Quando você canta Hare Krishna, né? Prabhupada, ele explica, é como se é uma mãe chorando pelo leite do filho. Já viu uma criança chorando pelo leite, pelo peito da mãe? Ela está ali, ela está chorando, ela quer se alimentar, ela está com fome, e ela chora. Então o Mahamantra Hare Krishna é você pedindo: Krishna, me dá serviço devocional, me situa seus pés de lótus. Obrigado, Krishna, gratidão por ter me dado o conhecimento do Bhagavad Gita. Agora você também me deu o conhecimento dos seus passatempos, das suas atividades. Poxa, agora você me deu o seu santo nome, que é a forma mais fácil de eu me iluminar aqui em Kali Yuga, de purificar a minha mente. Agora eu quero retomar o controle da minha mente, porque é a minha mente que é a raiz, que manifesta tudo isso aqui que a gente está vendo aqui. Tudo isso aqui é a mente de Deus, e você, através da sua mente, está interagindo com a mente de Deus através da sua mente, que geram pensamentos, né? Um pensamento que se manifesta como um veículo astral, um veículo físico, um veículo mental, e através desses veículos, agora mesmo você começa a interagir com Deus de uma maneira maravilhosa. Aí a pessoa pensa: mas é complicado. Mas não é complicado, porque você é sempre o Espírito. Você está equivocado. A sua visão imperfeita de mundo, né? Tudo isso aí, às vezes tem pessoa que culpa a Deus, né? Deus não criou, podia ser tudo bonitinho. Pode ser bonitinho, desde que você se estabeleça no Espírito. Ou você quer que Deus pegue você, né, e coloque você no Espírito? Não é assim. Deus te deu livre-arbítrio para você ter a escolha. Escolhi Krishna, escolhi Deus, escolhi a religião, a religiosidade verdadeira, a comunhão com Deus. Escolheu mesmo? Então agora eu vou começar a praticar, a cantar minha japa, né? Vou praticar, ouvir umas palestras como essa, vou ler o Bhagavad Gita, vou ler os passatempos, vou meditar mais, vou começar a ficar mais reflexivo, vou me afastar um pouquinho dessa energia material, vou me desapegar um pouquinho dessas coisas que estão desviando minha mente o tempo todo, até mesmo de coisas muito agradáveis que dão prazer para o corpo, entendeu? Então tudo que excita demais e tudo que faz a energia baixar demais, você vai colocando, né, esses extremos de lado. E o modo da bondade é exatamente esse, é o ritmo. Então temos que nos situar no modo da bondade inicialmente, obter o conhecimento, sem ter orgulho, sem deixar o falso ego atuar. Aí você vai obtendo conhecimento e humildade. Aí nessa humildade, Deus no seu coração observa que realmente esse espírito, essa parte integrante minha, essa centelha espiritual, começou a tomar a atitude de que ela não quer mais viver esse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, em ignorância, na miséria do mundo, e ele quer voltar para o meu mundo espiritual. Ele quer se tornar o filho pródigo, né? Leiam lá na Bíblia a parábola do filho pródigo. Então, quando você realmente está completamente assim, em gratidão, vivendo em Deus, então Deus envia, né, os seus anjos, os seus emissários. Ele faz os arranjos na sua vida para que você permaneça cada vez mais estável na sua mente, que está sempre pensando nele. E isso é o controle da mente. A mente é maravilhosa. A mente é um veículo de expressão do seu espírito. Você não tem que lutar contra a mente e nem também
cultivar algo, minha mente é isso, é maravilhosa. Aí, geralmente, as pessoas pensam que controlar a mente é adquirir poder místico, né? Agora eu tenho uma mente para criar o que eu quiser, eu vou criar isso e aquilo. Não, a sua mente, ela existe para você usá-la em rendição a Deus, em desapego a coisas que vão só te prender, te aprisionar nesse mundo. Compreende? Você tem que ver essa aula de novo, de novo, de novo, até entender que, poxa, eu tenho que me render. E se render a Deus é muito fácil. É uma atitude, certo? É alguém que quer se libertar de um vício, né? Aí fala assim, ó, cara, você vai morrer se você ficar nesse vício. Ó, você já teve que ir pro médico, teve um infarto aí por causa desse, né? E aí, você vai fazer o quê? Então a pessoa fala assim, poxa, nossa, eu precisei passar por um infarto ou por uma situação louca na minha vida para ver que esse negócio não é tão legal assim, não. Dá muito prazer, mas no final se torna um veneno. Eu estou degradando a minha existência espiritual com esse suposto prazer. Aí você, né, sai dessa situação. Da mesma forma, se você quer entrar na vida espiritual, você começa a observar certas coisas, trazem prazer, mas a forma humana não é para você ter prazer nesse mundo material. Você pode ter um prazer moderado, certo? Mas você tem que usar no seu dia a dia a sua mente controlada, estabilizada na consciência divina. Por isso tem aquele verso 66 do capítulo 2 que Krishna fala exatamente isso. Quem está em consciência transcendental tem a inteligência fixa e a mente estável, e sendo assim, o espírito consegue um estado de paz, e através desse estado de paz vai manifestar o quê? Ananda, a felicidade. Não há possibilidade de você ser feliz nesse mundo, nem numa circunstância material ou espiritual, se você não está vivendo em paz, completamente estabilizado, né, mentalmente, nessa conexão de pensamentos, emoções e ações, o que se chama o serviço devocional, em Deus, que está no seu coração como o Senhor Vishnu, que está no mundo espiritual como o Senhor Krishna, né, que não tem diferença entre Vishnu e Krishna, né? Temos que entender que a natureza de Deus é absoluta, ok? Até quando você canta o santo nome de Deus, o nome de Deus ele é absoluto, ele também não tem diferença. É isso que nós temos que compreender, que nós estamos integrados na energia absoluta de Deus. Nós vivemos num oceano de bem-aventurança espiritual. Só que nós vivemos nesse falso ego, nessa miséria da falsa identificação com esse corpo de carne que é temporário, com o corpo de emoções que também está mudando o tempo todo, né? E os nossos pensamentos estão um burburinho condicionado, que você não fica em paz em nenhum momento. Então temos que criar o ritmo, inalando, exalando, inalando. Se você, ao longo do seu dia, sempre observar a sua respiração, você consegue criar esse ritmo, né? Observe a sua respiração no seu dia, né? Aí quando você está com a respiração mais agitada, você começou a criar uma ansiedade, você observa a sua respiração. 1, 2, 1, certo? Aí você mantém o ritmo espiritual. E quando você quiser fazer uma ação mais enérgica, você também deixa a sua respiração acelerar, para gerar mais oxigênio, mais endorfina, né? Então, tudo você tem que saber conduzir, mas você está observando por que sua mente está agitada. Porque você quis usar esse mecanismo dos pensamentos para cumprir uma determinada ação que exige, né, uma ação mais poderosa. Né? Igual o Arjuna, quando ele foi lutar na batalha de Kurukshetra, né, ele estava ali, ele se rendeu a Deus, ele compreendeu Krishna, aí Krishna falou, tudo bem, agora você vai lutar essa batalha. Então, na hora da batalha, ele teve que colocar toda a energia kshatriya dele, de matar mesmo, de lutar, né, de fazer tudo para satisfazer a Deus, que era o propósito, quando Krishna veio, né, um dos propósitos dele era exatamente reestabelecer a espiritualidade no planeta Terra, e para isso ele teve que matar muitos demônios. Inclusive, esses demônios aí, nem todos são humanos, tá? Tem demônios aí, e até hoje tem demônios no planeta que controlam a humanidade, que não são
aqui terrenos, ok? Humanos, né, dizendo assim. Então tem muita coisa assim que às vezes nem é falada porque para não confundir, mas é também uma história interna. Então até mesmo você tem que ser um guerreiro, um kshatriya, para não deixar que as sombras entrem no seu campo, certo? Os demônios da materialidade entrem no seu campo espiritual. E aí você age como um guerreiro, né? Um guerreiro para quê? Para usar a mente para fazer a vontade de Deus. Então todos os dias a Maia vai falar assim, não, não lê não, não, não canta japa não, não se associa com aquele cara não, aquele cara é muito chato, ele só fala de Deus. Aquele cara tem uma frequência, ele não vai deixar você se divertir aqui nesse mundo. Poxa, vamos nos divertir, vamos ficar mais no material, entendeu? Isso é... Então o guerreiro ele fala assim, não, não, eu quero isso, isso. E quando eu quiser fazer alguma coisa mais a nível de entretenimento, é porque eu quero, eu estou usando a minha mente para isso, eu estou observando a minha mente, para ela ficar bem quietinha no lugar dela. Porque a partir do momento que a mente começar a se engraçar, o guerreiro vai lá, tira a espada e fala assim, como é que é? Né? Aí a mente já fica quietinha. É assim que funciona. Até o final dessa vida terrena você tem que fazer isso. Então, eu vou ler o último verso aqui. Faltam 10 minutos para terminarmos a aula. Tá vendo como é que é? Começa a falar, não consegue parar. Krishna, tenta fazer uma aula sobre Krishna, lendo um verso, você vai ver. Quando ele atua no seu coração. Você está frito. Parece que tem 30 bocas falando com uma só. Então, a Krishna, para terminar essa história do controle da mente, para alguém, Krishna falando, para alguém cuja mente é desenfreada, a autorrealização é tarefa difícil. Mas aquele cuja mente é controlada e que se empenha com meios apropriados, com certeza terá sucesso. Esta é a minha opinião. Tudo que a gente falou até aqui agora foi a essência desse verso, sem eu ter lido. Então, Krishna está falando, esta é a minha opinião, que você, Arjuna, e que todo mundo, né, que Arjuna representa os seres humanos, né, que fazem as perguntas para Deus. Então, ele está falando, essa é a minha opinião, Arjuna, que se você fizer a prática constante e se desapegar da influência da ilusão, da natureza material, então você vai controlar a sua mente. Ou seja, você vai começar a pensar cada vez mais em mim. Por quê? Porque você está tirando da sua vida muitas informações, muitas coisas que não tem nada a ver com o espírito. Aí você está criando um ritmo. Isso é a prática espiritual. Está cantando todo dia, está lendo, está meditando, está conversando esses assuntos superiores, está ouvindo sobre Krishna, sobre Deus, sobre assuntos superiores, certo? Você está despertando, você está iluminando a sua vida. E aí você vai sair dessa Matrix. A Matrix, ela pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo da sua criação. Só que você não tem que viver na Matrix boa nem ruim, você tem que transcender a Matrix. E aí você cria a Matrix espiritual, através da cocriação com essa inteligência, com essa sabedoria que estamos passando aqui agora. Então o Krishna está falando para aquele que a mente é desenfreada, que não tem freio, que faz o que, né? Tem gente que pensou aquele impulso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí vai prejudicando um, prejudicando o outro, e dependendo da sede de poder, de fama que aquela pessoa, ela não mede as suas loucuras. Então, Krishna está falando, para aquele cuja mente é desenfreada, a autorrealização é tarefa difícil. Não é que é difícil porque você está deixando a sua mente te escravizar. Então, autorrealização, né? Mas aquele cuja mente é controlada, que é tudo isso que a gente falou aqui agora, né? Não vamos querer mais controlar a nossa mente, vamos só aplicar os pensamentos no sentido real, para Deus, certo? Cuja mente é controlada e que se empenha com meios apropriados,
Meios apropriados é você usar a sua inteligência com discernimento para usar tudo na energia material a favor da sua autorrealização. Aí Krishna está falando assim, com certeza, Deus falando, com certeza, não tenha dúvidas, você terá sucesso. Esta é a minha opinião. Então Deus, ele é muito simples, né? Para de mimimi, pô. Renda-se a mim, renda-se a mim. Usa a sua vida em serviço devocional, mantenha seu pensamento o máximo possível concentrado em mim. No início você vai estar desviando, mas como você tem sabedoria, você sempre vai retornar a sua mente, os seus pensamentos em Deus, e você vai se associar, e você vai ler, você vai cantar, você vai criar disciplina, e você vai falar assim, eu quero me unir com Deus e sair desse mundo aqui, dessa miséria, dessa loucura, desse hospício que é a vida no falso ego. Tá? Então, Srila Prabhupada, significado. A Suprema Personalidade de Deus declara que aquele que não aceita o tratamento adequado para que a mente afaste-se da ocupação material, terá muita dificuldade em obter sucesso na autorrealização. Quem tenta praticar yoga enquanto ocupa a mente no prazer material, é como alguém que tenta acender uma fogueira enquanto joga água nela. Então não se engane, não tente praticar a vida espiritual fazendo barganha com a sua vida material, certo? Não faça barganha, não minta para si mesmo, não se auto-sabote, né? Essa expressão é muito usada atualmente. A prática da yoga sem controle da mente é perda de tempo. Esta exibição de yoga talvez dê algum lucro material, mas é inútil no que tange à realização espiritual. Portanto, deve-se controlar a mente, agora, ocupando-se sempre no serviço transcendental amoroso do Senhor. Quem não se ocupa em consciência de Krishna não pode controlar a mente com firmeza. Uma pessoa consciente de Krishna facilmente consegue o resultado da prática de yoga sem que, para isso, precise dedicar-se a algum outro empreendimento. Mas um praticante de yoga não pode obter sucesso sem tornar-se consciente de Krishna. Já Srila Prabhupada. Então, se a gente compreende que Krishna é Deus, você tem que aceitar isso com toda a fé, aí você se rende aos pés de lótus de Deus, e aí você vai obter, né, aqui o sucesso, a vitória, né, divina na sua vida, e tudo bem, é isso. Tem que ter essa base divina, você entender quem é Deus. Quem é Deus? Quem sou eu? Qual é a minha relação com Deus? Se você não sabe quem é Deus, como é que você vai se render a Deus? Vai se render a uma energia? Isso não é possível isso. Ok? Então essa é a opinião de Deus, né? Vamos botar um freio na nossa mente, vamos segurar as rédeas do sentido dos cavalos, certo? E pegar a rédea e conduzir os cavalos para a estrada da autorrealização. Porque se não fizermos isso, deixarmos as rédeas soltas ou a mente desenfreada, é praticamente impossível se autorrealizar. Como o Prabhupada fala aqui, né? É como alguém que tenta acender uma fogueira enquanto joga água. Você fala que está praticando a vida espiritual, mas vive uma vida material completamente desenfreada, sob a tutela dos modos da natureza, e aí você se auto-engana. Muitas pessoas se intitulam, né, mestres, espíritos evoluídos, só porque tem um conhecimento escritural, ou tem uma inteligência que consegue, né, fazer essa religião comparada, filosofia comparada, e o cara se acha que sabe, mas não sabe nada, ele só sabe falar, é um burro de carga intelectual, como disse Srila Prabhupada. Então vamos, né? Terminamos aqui o controle da mente. Controlar a mente significa pensar sempre em Deus, se estabelecer em consciência de Krishna, viver em gratidão, cada dia, né, praticando com os meios adequados, dentro das nossas possibilidades, mas o canto do santo nome todo mundo pode praticar.
muito facilmente, em qualquer lugar, sem regras rígidas, certo? E essa é a bênção que Deus nos deu nessa Kali Yuga, então vamos controlar nossa mente e vamos atingir o objetivo da forma humana, que é se qualificar para que no momento da morte possamos voltar ao reino de Deus maravilhoso, viver feliz com Deus, e aqui nesse mundo também viver feliz com Deus, nessa consciência de Krishna plena, ok? Então eu desejo muita luz, muito amor para vocês, gratidão, beijo no coração, Haribo!